Boa tarde a todos, todas. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje falando sobre a Apex Brasil e sobre a internacionalização de empresas, né? Tornar as startups, as empresas de vocês cada vez mais globais. Eu vou interagir muito com vocês aqui e eu vou perguntar uma coisa primeiro, assim, quem já exporta ou já emitiu invoice no exterior, mesmo que não seja uma exportação de produto, uma exportação de serviço, levanta a mão. Aí, já temos algumas empresas exportadoras que estão chegando nos outros mercados. Quem conhece a Apex Brasil aqui, levanta a mão. Legal. Gente, a Apex Brasil é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. É como se fosse o Sebrae, só que pensado para o mercado global. O nosso objetivo é levar as diferentes empresas brasileiras, diferentes setores, para o mundo, em diferentes feiras internacionais, trazendo importadores de todo o mundo para se conectar com as empresas brasileiras. Então, o meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre esse mercado global e por que vocês podem estar pensando em se inserir nessa que é uma fronteira legal, né? Porque eu sempre falo para todo mundo, assim, o Brasil ele representa, hoje nós somos a 10ª economia global. 11ª, a gente sempre migra entre uma e outra posição. Em paridade de poder de compra, nós somos a 7ª maior economia global. E em termos de atração de investimento direto, o último dado que saiu da OCDE, recente, mostra que o Brasil se colocou como terceiro destino mais atrativo em termos de investimentos do mundo, só atrás de Estados Unidos e China. Só que quando a gente pensa na exportação e nossas vendas para os outros mercados, nós somos só o 24º exportador. E aonde está esse problema? Tem várias razões, né? A gente tem o nosso custo Brasil, nós temos desafios logísticos para chegar nos outros mercados, mas um grande ponto é mindset. Muitas vezes o que a gente sabe e que a gente percebe no dia a dia é que a nossa empresa brasileira pensa assim, nossa, o mercado interno brasileiro é grande, ele já aciona muito do meu interesse, eu não sei se eu tenho capacidade para ir lá para o mundo e exportar. E a verdade é que você tem. Exportação é para qualquer tipo de tamanho de negócio e setor. Tanto para o micro, pequeno empresa, grande empresa, média empresa, todas elas vão ter oportunidade de chegar nesse mercado. Pessoal, eu sou o Igor Celeste, eu sou representante regional da Apex Brasil aqui para os estados do Sul. E o meu grande objetivo aqui, pessoal, é o seguinte, não é parar pela palestra e encerramos nossa relação, nosso contato. Peguem meu contato no LinkedIn e se eu for bem sucedido, vocês me mandam uma mensagem, falam comigo logo depois da palestra para a gente trocar uma ideia. A gente está em Porto Alegre, na Mostardeiro, ali pertinho do Parcão, sempre à disposição para trocar ideia com todas as empresas que estão querendo exportar ou atrair investimento direto. Tá bem, pessoal? É o seguinte, por que vale a pena exportar? Essa é uma primeira pergunta, né? Por que eu vou sair da minha zona de conforto do mercado interno, do mercado brasileiro, que é a mesma linguagem, mesma regulação, e buscar um mercado internacional? Primeiro, o óbvio, né? Buscar novas fontes de faturamento para a empresa de vocês. Eu estou com a EAC aqui, por exemplo, que é uma empresa de erva mate que já exporta. Tem um percentual de faturamento que vem da exportação, querendo aumentar. Então, naturalmente, pessoal, é mais cliente internacional. E só isso já representa uma grande via de justificativa para as empresas de vocês pensarem lá fora. Além disso, você vai estar ganhando divisas, né, pessoal? Então, assim, muitas vezes você está vendendo o seu produto com um markup maior e ganhando receita em dólar, por exemplo, ou em euro. Isso também faz diferença dentro do fluxo de caixa. Às vezes você consegue ter um valor agregado maior na sua venda quando está entregando para outros mercados. Diversificação de riscos. Quantas vezes a gente viu a economia brasileira ter desafios grandes, né? A última crise, por exemplo, de 2015, 2016, deu um impacto enorme na nossa economia. As empresas que tinham uma alavancagem de receita em outros países sofrem menos. Não é que elas não vão sofrer, mas se você tem diversificação de clientes, daqui a pouco tem um cliente lá na Alemanha, outro cliente na Austrália, um cliente no Oriente Médio, você está diminuindo a margem de risco da sua empresa. Além disso, competitividade global, fortalecimento da marca. Uma pergunta para vocês, levantem a mão se vocês concordam comigo. Faz diferença se a empresa de vocês disser assim, eu já vendo para um cliente japonês? Isso faz diferença no mercado interno? Eu já faço vendas para clientes na Alemanha? Pô, isso é um push de marca interessantíssimo, né? Então, quando a gente consegue vender para um outro mercado, um outro país, isso significa valorização da nossa marca e inovação. Que a empresa de vocês está indo se posicionar em outro mercado
e indo disputar com outros tipos de competidores, entendendo novas regulações ou novas possibilidades de inovar e melhorar produtos, seja na embalagem, seja na forma como entrega o produto, na logística. Então, pessoal, tanto em inovação, marca e ganho de escala, todos esses são benefícios da exportação que eu acho que são válidos da gente destacar. Por que o Brasil está bem posicionado, né? Esse é um elemento importante da gente refletir também. O Brasil não é um dos grandes exportadores, mas ele está bem posicionado geoestrategicamente. Vocês têm acompanhado o noticiário recente, quantidade de instabilidade geopolítica que a gente está vendo em vários continentes. O continente sul-americano, por exemplo, é um continente que não tem uma guerra de grande expressão, que a última guerra foi a Guerra do Paraguai, há 150 anos, pessoal. Então, assim, existem possibilidades geopolíticas que a gente pode navegar e pode explorar para conseguir entregar nosso produto e ter estabilidade dentro desse processo. O Brasil é um país que tem um relativo bom relacionamento com vários outros mercados e isso nos dá segurança e estabilidade para explorar oportunidades. Estamos ampliando acordos comerciais, vocês devem ter acompanhado o acordo Mercosul-União Europeia. Quem está por dentro disso? Levanta a mão. Envio no noticiário. O acordo Mercosul-União Europeia, o acordo com o maior bloco econômico do mundo, são 700 milhões de pessoas em conjunto, com acesso ao mercado europeu e muita oportunidade, não está só no agronegócio, que normalmente a gente pensa assim, poxa, o agronegócio brasileiro é muito competitivo, né? Eles conseguem chegar, a gente consegue chegar com a soja, com o milho, etc., mas muitas vezes as oportunidades estão em produtos industriais. O Brasil tem competitividade, por exemplo, em certos nichos, em serviços também, que podem abrir um mercado gigantesco do mercado europeu para os nossos produtos e serviços, tá bom, pessoal? Então, eu queria dar destaque para isso, a nossa diversificação produtiva. O Brasil, só a Apex Brasil, por exemplo, trabalha com mais de 50 setores da economia brasileira, desde carne bovina, café, máquina e equipamento, calçados, móveis, software, indústria criativa. Então, são tantas frentes e essa é uma mensagem que eu queria passar. A gente não tem nenhuma discriminação de setor. Nós trabalhamos com todo tipo de setor, de agronegócio, indústria e serviço, apoiando as empresas brasileiras para conquistar o mundo. Há momentos na história em que... Bom, pessoal, então o nosso principal propósito é levar os produtos brasileiros para o mundo e atrair o interesse do mundo aqui para o Brasil. Então, eu queria dar um destaque legal, né? A gente não conseguiria fazer isso sem o quê? Sem arregimentar compradores internacionais para as empresas brasileiras. Eu diria que o principal valor que a gente consegue entregar para as empresas quando elas pensam em ir para outro país é aonde eu encontro o meu cliente internacional, quem pode me ajudar a encontrar esse cliente, para que eu consiga apresentar minha proposta de valor e os meus produtos e consiga, eventualmente, abrir uma oportunidade de negócio. E a Apex Brasil está aqui para isso. A gente tem várias soluções para conectar vocês com clientes uruguaios, clientes aqui do Paraguai, da Colômbia, do Peru, dos Estados Unidos, do Canadá. Normalmente, pessoal, a agência está liderando aí 1000 eventos por ano. A gente costuma dizer que hoje, provavelmente, a gente deve ter 2 ou 3 outros eventos acontecendo concomitantemente, seja em Miami, seja na Cidade do México, seja em Bruxelas. Então, a gente tem diversas iniciativas com diversos setores todo ano. E a gente mobilizou, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no ano passado, 3.600 compradores para se conectar com as empresas brasileiras. Todo ano esse número está aumentando. E a gente tem um KPI importante do nosso trabalho, que é quantos compradores a gente está mobilizando e qual é a percepção da empresa brasileira sobre esse player que ela está encontrando. Tá bom, pessoal? Para vocês terem uma ideia, 44% de tudo que o Brasil exporta para o mundo está no ecossistema de empresas apoiadas pela agência. Então, estamos falando, por exemplo, quem são os clientes da Apex hoje que trabalham com a gente? Alguns, claro, são muito grandes, dependem menos, mas gostam de estar integrando a marca conosco. É o caso da Embraer, é o caso da Petrobras, é o caso da WEG, é o caso da JBS, da BRF, a Marco Polo, aqui da região, por exemplo, de Caxias do Sul também, tem grande trabalho com a gente. Enfim, temos várias oportunidades e várias empresas hoje grandes que trabalham conosco. E o que a gente oferece para as empresas? Inteligência de mercado. Quando a gente vai, eu imagino vocês, né, que devem ter um desafio enorme quando vocês estão explorando o mercado brasileiro. Bom, se eu estou bem posicionado no Rio Grande do Sul, mas quero evoluir para outro estado, não é uma decisão trivial, né? Às vezes o melhor estado para explorar pode ser Santa Catarina, pode ser Minas Gerais, pode ser o Rio de Janeiro. Então, o
que a Apex Brasil ela vai oferecer para as Estamos empresas? vivendo um desses momentos Inteligência agora. de mercado para, a partir do produto de vocês, de forma georreferenciada, A inteligência identificar o melhor artificial país não para é vocês apenas uma venderem. ferramenta. A gente tem É o muita início inteligência de uma embarcada nova com era programação, criativa. com dados de comércio, E toda para nova conseguir era nos fazer coloca essa diante mira de uma laser para as escolha. empresas. Qual E será nós o temos uma papel solução do que se chama humano? mapa de oportunidades que a inteligência oferece para ajudar as empresas nesse processo. Somos a Rio. Qualificação para os negócios internacionais. Nascemos Pô, como Igor, eu estúdio. estou Viramos a interessado queda. em exportar. Minha Crescemos empresa está como só aqui no movimento, mercado mas interno, nossa essência mas eu acho que nunca valeria mudou. eu tentar explorar. Só que eu não sei nem por onde e começar. sempre será Qualificação, um ato é o PIEX, Programa de profundamente Qualificação de Exportações. A IA é Eu chamo ele poderosa, de mas escola da vazia. exportação. Ela não acorda Às vezes às a 3 empresa da já manhã exportou, mas está obcecada um por pouco uma ideia. enferrujada, Não quer entender um hesita pouco mais diante de uma quais são os escolha conceitos de difícil. frete internacional, Não sente o frio na logística, barriga antes de financiamento. apresentar um Ela projeto. pode buscar no E PIEX o não se aprendizado arrepia para quando vê tentar que explorar funciona. esses mercados. Na Além disso, Human, pessoal, promoção não de ensinamos negócios são as truques, nem feiras comandos internacionais que a mágicos. gente leva Ensinamos as como empresas usar para a IA com várias feiras intenção, internacionais globais ao redor do estética e mundo. direção. Eu não sei Para se criar vocês algo escutaram novo, alguns empresários, a gente está realmente aqui no Rio Grande do profundo. É Sul, você de dizendo ao Hanover. mundo, isso que está na minha cabeça precisa A Apex existir. Brasil que A liderou IA essa comitiva. entrega Foram mais milhares de de 140 possibilidades em expositores. segundos. A Mas segunda quem maior escolhe delegação era uma qual delegação delas gaúcha. merece nascer? Quem decide o que tem A gente valor? teve grande No destaque fim, na mídia, a IA só não só amplifica. nacional, Mas quanto amplifica o internacional quê? também, Sua com essa visão iniciativa que ou sua teve, falta de inclusive, visão? imersão. Sua coragem criativa ou o medo de Além arriscar? disso, a gente trabalha com a atração de As investimento ferramentas em setores mudam. estratégicos A da criação economia brasileira, continua mineração sua. crítica, agronegócio, diversos segmentos também, tá, pessoal? E aí eu queria mostrar para vocês aqui, peraí, tem um slidezinho antes. Eu queria dar um destaque para a nossa atuação global. Aqui nós temos expandindo demais a nossa capilaridade global para ajudar as empresas brasileiras a exportar. Recentemente, a gente teve uma expansão aí de mais ou menos uns 10 escritórios internacionais novos ou parcerias com consultorias para a gente conseguir prospectar compradores para as empresas brasileiras. Então, por exemplo, recentemente a gente abriu aqui uma nova consultoria para trabalhar o mercado nigeriano. Nigéria passou o Brasil em termos de tamanho da população recentemente, por exemplo. A população da Nigéria já é maior do que a população brasileira. É um país altamente complexo, mas também que tem uma oportunidade gigantesca. Isso se reflete, inclusive, no mercado africano como um todo. A África deve ter... Eu não sei se vocês estão a par dessas mudanças demográficas do mundo. A África deve expandir de 1,4 bilhão de pessoas agora. Hoje, o continente africano tem o tamanho da Índia e da China, em termos de população. Em 2050, a África vai ter 2,5 milhões de pessoas. Então, imagina o tamanho da transformação que esse continente vai enfrentar. Boa parte da expansão demográfica, expansão populacional da África vai estar concentrada em Nigéria, vai estar concentrada nesse meio aqui, nesse centro. Nigéria, Etiópia, República Democrática do Congo. Só aqui, 300 ou 400 milhões de pessoas vão aparecer em uma coisa de 25 anos. Vocês têm noção do impacto que isso gera? A gente tem pensado muito a nossa estratégia global, tentando expandir para regiões onde a gente sabe, tem pouca informação e pode ampliar conhecimento para ajudar as nossas empresas. Seja, por exemplo, na ASEAN também, nós temos uma operação em Singapura para apoiar as empresas, seja na atração de investimentos ou na promoção comercial. Países da ASEAN que englobam aqui Vietnã, Indonésia, Singapura, etc. Tailândia, Malásia, são mercados bem dinâmicos também. Então, pessoal, a gente atendeu, por exemplo, só em termos de escritórios, 1.916 empresas e ampliamos, inclusive, a presença aqui no Brasil para estar mais perto das empresas e poder apoiá-las aí nesse esforço. Tá bom? Além disso, aqui está um pouco da capacidade que nós temos de conectar uma empresa brasileira com uma empresa estrangeira em termos de globo. Então, assim, poxa, Igor, eu já estou exportando, minha empresa já tem uma experiência, ela já vende, por exemplo, para mercados da América do Sul, mas eu queria tentar expandir. Quero explorar, por exemplo, os mercados ali da Eurásia, que incluem, por exemplo, a Rússia, o Cazaquistão, o Uzbequistão, por exemplo, o Azerbaijão. A gente consegue conectar vocês com um cliente dessa região através de uma solução que a gente tem que se chama Matchmaking on Demand, que é uma solução onde vocês se cadastram no site da Apex
e indicam a região que vocês querem trabalhar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar a região da Eurásia. Eu queria que vocês prospectassem 5 clientes da Eurásia para o meu tipo de produto, bem direcionado e que eu valide esse cliente com vocês. A Apex vai, através das suas consultorias globais, prospectar os clientes e enviar para validação da empresa. Uma vez a empresa validada, a gente arregimenta e faz a reunião. Sabe quanto custa isso? R$ 250 por reunião. Isso no mercado custaria 5 ou 6 vezes mais se vocês não utilizassem o serviço da Apex, porque ele é um serviço de fomento, tipo Sebrae, é um serviço subsidiado, então ele é muito mais acessível para a empresa. Só que o legal é que a gente tem expandido essa capacidade de cobertura. Hoje a gente tem, por exemplo, a Índia. Vocês têm acompanhado aí, na exportação do Rio Grande do Sul para a Índia tem aumentado muito, do Brasil como um todo. A Índia é um mercado que demanda muito. Só o movimento da guerra que bloqueou o Estreito de Hormuz, por exemplo, fez com que a Índia tivesse que demandar mais petróleo do Brasil. Isso mexeu no resultado brasileiro, passou a ser superavitário. Não sei se vocês viram nas notícias recentes que o nosso superávit, inclusive, aumentou em abril. Um grande pedaço desse superávit teve a ver com um produto, com um mercado indiano, que é o petróleo. Imagina se vocês conseguem chegar num mercado, gente, assim, o pessoal fala muito, poxa, mas a Índia é um mercado muito desigual, né? A gente tem ali uma população, uma pequena parte da população que é muito rica, uma outra parte que é muito pobre. Ele é ainda mais desigual do que o Brasil. Sim, mas a classe A e B dele são 200 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas. Então, a grande questão é o seguinte, é tentar encontrar e ir explorando esses mercados, porque muitas vezes, pessoal, isso pode ser alavancar o ganho de escala da empresa de vocês. Por exemplo, a gente está falando de Índia, software, startups, tem oportunidades lá. E a gente abriu um escritório nesse ano, um escritório da Apex Brasil na Índia. O Ângelo, que é o chefe do nosso escritório, era adido agrícola do Brasil na Índia, então tem grande experiência de mercado. E a gente tem ajudado as empresas a chegar nesse mercado, porque ele é um mercado muito promissor. Mas, de novo, vamos olhar aqui a Europa. Acordo de livre comércio, gente, está abrindo. A gente teve grande dificuldade, por exemplo, nos Estados Unidos, por conta do tarifaço, né? Várias empresas sofreram com isso, mas outros horizontes vêm se abrindo para a gente conseguir ampliar a promoção das exportações e a chegada do Brasil em diferentes mercados. Deixa eu tentar ver, eu acho que eu passei um slidezinho que eu queria mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Não, são esses os principais. Tem uma plataforma que eu queria falar para vocês que se chama Buy Brasil. Buy Brasil é o seguinte, eu estive conversando com o Rafael, né? Rafael, sobre o Buy Brasil. Se a empresa de vocês já exporta, mas não está no Buy Brasil, já deveria estar fazendo cadastro logo. O Buy Brasil é um catálogo virtual que nós temos. Eu acho que a Elaci entrou recente, né? É um catálogo virtual, a empresa se cadastra lá e coloca as informações de perfil, as informações do gerente de exportação, ou gerente de vendas da empresa. Lá a empresa vai estar posicionada numa vitrine. Já são mais de 2.000 empresas que estão presentes no Buy Brasil hoje. E por que é legal estar nessa plataforma? Todas as 120 embaixadas do Brasil no mundo e os escritórios internacionais da Apex estão mostrando o Buy Brasil para vários compradores internacionais. Então, a entrada no Buy Brasil é gratuita, não custa nada, só cadastrar a empresa e eventualmente esperar por uma demanda ou um contato de um cliente internacional. Então, são várias as soluções que a Apex Brasil tem para ofertar para as empresas, seja em feiras, seja conteúdo de inteligência que eu mostrei para vocês, seja a Escola da Exportação, que é o nosso PayEx, seja o Buy Brasil, o Matchmaking on Demand. Então, são soluções que a gente pode explorar e tentar cada vez mais ampliar essa entrada das nossas empresas no mundo. Sobrou um tempinho, eu não sei se algum de vocês tem alguma dúvida, gostaria de levantar a mão, trocar uma ideia comigo também. Ei, pessoal, alguém? Por favor. Tudo bem? Primeiramente, parabéns, né, pela palestra. Queria perguntar se tem algo direcionado para empresas startups, né, no modelo startup, principalmente nesse modelo de tecnologia, né, de tech, porque a gente sabe que o comércio internacional ele sempre foi muito mais difundido no Brasil, a questão de produto físico, né, da exportação e serviço
Reza Service, assim, ele está ainda engatinhando nessa questão de expansão internacional. Então, queria saber se a Apex tem algum canal direcionado para isso. Guilherme, ótima a tua pergunta e foi uma coisa que até eu deveria ter ressaltado com vocês, porque tem muita startup aqui, foi ótima a tua pergunta. A gente tem mais ou menos uns 4 ou 5 grandes eventos globais em que a gente leva as startups para o mundo para participação em diferentes países. Tá? Por exemplo, o Web Summit em Lisboa. Normalmente levamos em torno de 200 startups para esse evento em Portugal. Tem a questão da língua, que é próxima. Então, as empresas elas acabam se posicionando, tem treinamento de pitch, podem mostrar a sua proposta de valor para investidores europeus, por exemplo. Então, isso é interessante. Uma outra iniciativa, a SXSW, a gente retomou participação nesse ano, Guilherme, para tentar estar um pouco mais presente. São Paulo tem uma casa grande lá no SXSW, mas a gente queria ampliar, então a gente também está presente de forma um pouco tímida ainda nesse mercado. A gente tem Viva Tech em Paris, que a gente leva startups também para estarem presentes e mostrarem seu conteúdo. Nós temos GITEX em Dubai, que a gente também trabalha. GITEX North Star é uma plataforma super importante para o Oriente Médio. Dispensa comentários a questão do Oriente Médio. O Oriente Médio tem muito capital, né? Então, se uma empresa consegue chegar num grande investidor do Oriente Médio, ela consegue abrir ali uma boa fronteira. E a gente tem levado também iniciativas para a China. Nós estamos focando muito em Shenzhen, que é o Vale do Silício chinês, por exemplo. A gente abriu um novo centro agora em Shenzhen, que é um centro de operação. Toda empresa brasileira pode, se for a Shenzhen, usar esse nosso espaço para promover reuniões lá dentro. A gente está num cluster industrial super interessante em Shenzhen. Então, nós estamos abrindo diversas frentes no segmento de startup e inovação, porque a gente sabe que o potencial é enorme e a gente pode explorar ainda mais com essas empresas. Tá? Então, o portfólio de feiras internacionais para as startups aumentou muito nos últimos anos. Hoje, mais ou menos, das 24 mil empresas apoiadas, cerca de 4 mil devem ser startups. A gente tem muita startup dentro da catalogação, justamente para tentar ajudar a principalmente duas coisas. Promover as vendas para mercados, mas também atrair investimento, atrair capital para as startups. E uma coisa legal, estou vendo o stand do Sebrae ali do outro lado. O Sebrae trabalha conosco, muitas vezes a gente faz uma parceria, a gente subsidia o chão e o stand da startup e o Sebrae subsidia a passagem. Então, em cada ação, vocês têm que ver direitinho o regulamento, porque às vezes a passagem está subsidiada para o mercado. Então, vocês conseguem ir com a startup de vocês com um preço muito menor do que vocês pagariam de forma avulsa no mercado, por exemplo. Então, é um pouco essa pegada. Adorei tua pergunta, obrigado. E, assim, uma mensagem para vocês desse segmento de startups, TI, serviços, é que, cara, o mundo ele tem evoluído muito rapidamente para o intangível. E nós, na Apex, a gente está muito atento a isso. Tanto é que a gente está mexendo bastante no nosso catálogo de ações internacionais visando atender esse público, que é um público interessante. A gente tem mais 2 minutos, dá para fazer mais uma perguntinha, se alguém quiser aí. Quebrar a timidez e trocar uma ideia. E aí, gente? Alguma dúvida? Posso ajudá-los com alguma coisa a mais? Eu acho que é essa... Vai lá, Igão. Vai lá, Xará, por favor. Igor, eu preciso dominar o inglês, o espanhol, o alemão, o javanês. Falando português, consigo trabalhar com o mercado internacional? É importante é importante a comunicação em inglês, mas hoje as ferramentas de inteligência artificial já estão ajudando tanto também, né? Eu acompanhei uma empresa agora que estava falando conosco ali no stand, eu e a Ana. A empresa está fazendo a tradução. Tem uma empresa aqui que... Uma startup aqui? É, uma startup contratada pelo Gramado Summit que faz a tradução simultânea. Você só pega o seu fone, conecta no Bluetooth com o aplicativo e escuta a tradução. As ferramentas elas estão ajudando muito nesse processo de internacionalização, porque não necessariamente o empresário precisa dominar a pleno. Mas é claro que o domínio mínimo de inglês para conseguir fazer esses processos todos de conexão com investidores, principalmente se você quer um investidor ou um comprador, precisa ter confiança em você, você precisa conseguir se comunicar com ele. Então, o espanhol recomendo bastante, o inglês também. Ou tem alguém na equipe que consiga dominar e ajudar nesse processo, eu acho que é essencial. Legal. Beleza? Pessoal, inglês é dominado aqui para esse grupo? Pelo menos ler e ouvir? Check, né? E a conversação? Uns joinhas aí, joinhas.
Então estamos um time meio avançado aqui. Estamos indo bem. Bom, pessoal, acho que assim, me colocar à disposição para trocar ideia com vocês. Quem tiver interesse em dar esse passo adicional, de novo, falei, a palestra ela não é uma palestra com fim em si mesmo. É para vocês mandarem uma mensagem para mim, seja no LinkedIn ou conversarem comigo agora aqui depois do evento, trocar contato. Eu passo o meu número de WhatsApp para todo mundo também, para a gente poder fazer com que essa jornada seja até mais suave, com o apoio do escritório aqui do Sul, da Apex. Estamos super à disposição, tá bom, gente? Grande abraço. Uma salva de palmas pro Igor Celeste. Igor, e tu? Onde a gente te acha na internet? Eu tô no LinkedIn, né? Eu já apresentei aqui para todo mundo, deixa eu voltar. Então vocês encontram o meu LinkedIn aqui. Tá aqui. Pessoal. E quem quiser trocar ideia, falar um pouquinho sobre a empresa, sobre essa estratégia de expansão internacional, estou super à disposição. Fazer um agradecimento para os vários parceiros que a gente tem, a Paloma aqui, Invest RS, que é um super parceiro nosso, e estamos super à disposição para ajudar vocês aí. Fiergs também é outra parceira grande da Apex, em diferentes iniciativas. Então, estamos junto. Bora ganhar em dólar, então. Bora ganhar em dólar, exato. Obrigado. Igor, brigadão, cara. Valeu. Sucesso, grande abraço. Obrigadão, Uma salva de valeu. palmas, pessoal, para Valeu. Apex, Igor.